Oi pessoas, nesse vídeo a gente vai tratar sobre um assunto bastante falado nas últimas semanas e também bastante importante, que são as mudanças climáticas. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro nesse vídeo é que sim, as mudanças climáticas são uma realidade, não é coisa de louco, não é coisa de ambientalista. E isso quem comprova não sou eu, Patrícia, mas diversos pesquisadores, diversos institutos nacionais e internacionais fazem esse estudo há muitos anos e comprovam realmente isso. É importante a gente lembrar, e muitas vezes as pessoas questionam, que mudanças do clima sempre tiveram no nosso planeta, e realmente. Milhões e milhões de anos foram se passando e as mudanças climáticas sim ocorreram. Mas o que a gente está vendo nos últimos anos, principalmente aí nos 150 anos, é um aumento da temperatura média da Terra muito maior em pouco tempo. Então isso é devido aí às atividades antrópicas, principalmente queima de combustível. Isso é fato, não tenho que discutir. Segunda coisa, o que isso influencia na vida das empresas, né? Porque muitas pessoas podem achar, mas a empresa não tá nem aí para isso e tal. Muita empresa tá sim aí para isso, pelas essas questões de clima, e também as que não estão deveriam se preocupar. Primeiro, quando a gente tem uma mudança de clima, seja aumento ou redução de temperatura em determinado local, a gente vai ter a influência também nas questões dos recursos naturais. E lembrando que a maioria das empresas utilizam recursos naturais aí para sua produção. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa de produtos têxteis, de vestuário, eu tenho sim que me preocupar, porque quando a gente fala de vestuário, eu preciso principalmente de água para entrar no processo produtivo aí dos tecidos e também a matéria-prima básica, que é o algodão, que vem da terra. Então, se a gente não tem, né, se a gente tem impactos na terra, se a gente tem impactos na temperatura que podem sim levar a minha lavoura de algodão, por exemplo, até alguns problemas, e também outra coisa, falta de água, eu vou ter sim um impacto na minha produção. Outra coisa importante também é na questão da energia energética. O nosso país, a principal fonte de energia é a água. Com essas mudanças climáticas que a gente vem tendo, a gente também tem a diferença aí de vazão e dos fluxos da água. E isso pode prejudicar indiretamente aí a fabricação e também o próprio funcionamento de algumas empresas. Outra coisa importante, quem trabalha com alimento, o alimento vem da terra, a gente não tem nem o que discutir, né? As mudanças climáticas, elas podem sim mudar toda a parte aí de fluxos de água, de chuva, e isso vai influenciar diretamente aí na produção dos alimentos também. Outro fator importante é na nossa saúde. As empresas têm que se preocupar sim com as mudanças climáticas, porque independente do que a gente vê, tecnologia, muitos robôs, ainda assim a mão de obra humana é importante dentro das empresas, é essencial. E as mudanças climáticas também vêm trazendo problemas aí de saúde, né? Os poluentes atmosféricos principalmente trazem aí problemas de saúde. A gente já tem algumas pesquisas falando também, ligando, né, a questão dos poluentes com a nossa saúde, com o nosso sistema cardiovascular e outras doenças também que podem vir surgir. E isso também vai afetar diretamente o trabalhador. Então, o trabalhador que está exposto todo dia a pegar 2 horas de trânsito, de ida e volta para o seu trabalho, e vai ficar inalando esses gases de efeito estufa, né, que são chamados de que também dão aí, vão ter como consequência as mudanças climáticas, vão afetar também a saúde do trabalhador. E se o trabalhador não está bem, ele não vai trabalhar bem. Isso reduz a produtividade. Então, na verdade, é mais uma reflexão que a gente pense um pouco sobre essas questões de mudança do clima, o que a gente pode fazer e lembrar que as empresas também estão envolvidas nisso. Muitas empresas estão aí investindo na questão de inventário de gás de efeito estufa, lógico, isso é legislação, mas estão fazendo, né, algumas mudanças dentro dos seus processos para reduzir aí a emissão desses gases. E elas não vão deixar isso de lado, já foi muito investimento. Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, mesmo num momento que a gente sabe que o Brasil passa aí por algumas questões antiambientalistas, mas o que já foi feito, o que as empresas já fizeram, elas não vão deixar para trás.
e já foi feito, né, muito investimento nisso. Então que a gente pare um pouco, pense no que essas mudanças do clima podem influenciar na nossa vida e que a gente faça cada um pouquinho aí no que puder, dentro das suas casas, dentro das escolas e dentro das empresas também. Essa é a reflexão de hoje sobre o assunto mudanças do clima.